Olá a todos, bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Novamente nós trouxemos um convidado super importante, que é o Dr. Koji, que é o otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. E para quem não me conhece, eu sempre conto rapidamente a minha história. Eu sou Leque Lobato, eu sou escritora, eu tenho 4 livros publicados sobre deficiência auditiva. Eu sou surda oralizada desde os 9 anos de idade. Eu sou usuária bilateral de implante coclear. Graças a esse médico maravilhoso que eu trouxe para falar com vocês aqui hoje, ele teve o prazer, como disse o Marcelo de Paula, de cortar a minha cabeça 2 vezes. É uma pessoa incrível e ele vai falar sobre um assunto extremamente sério hoje. Mas primeiro eu gostaria que ele se apresentasse e a gente entra no tema. Dr. Koji, por favor. Bom, boa noite a todos. Tá? Meu nome é Robinson Koji Tsuji, meu nome. Eu sou médico otorrinolaringologista, eu sou coordenador do grupo de implante coclear e próteses implantadas do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu estou nessa profissão, né, nesse caminho do implante coclear, já vai próximo de 20 anos. Né? Então, eu já conheço a LAC há quanto tempo, hein, LAC? Quantos anos já o primeiro lado? Eu acho que a gente se conheceu em 2007. Em 2007, já 13 anos já. Né? Isso. E eu passei muitas fases da questão do implante coclear, desde o começo, em que aquilo era uma novidade no Brasil, desde o começo, em que só se fazia em um ouvido, e foi mudando e mudando. Então, eu acompanhei toda a evolução. Né? Eu tenho, lá no Hospital das Clínicas, nós já estamos indo para 4.000 implantes, né? Passando, os 3.000 indo para 4.000. Né? Então, a gente já tem muita experiência do que acontece, das queixas principais, tudo. Então, por isso, né, eu acho que é importante também, tanto para quem já está implantado e está com algum probleminha e está preocupado com isso, né? Quanto para quem vai fazer o implante coclear e quer saber dos possíveis riscos, dos possíveis problemas, o que espera, né? Recentemente eu operei uma criancinha, né? E o pai muito preocupado, sabe aquele pai super zeloso, um bebezinho de 10 meses de idade, o pai super zeloso, que falou: doutor Koji, eu quero saber tudo o que pode acontecer desde que ele sair da cirurgia, tudo que pode acontecer, me preparo. Porque se eu estiver preparado, se acontecer, eu vou encarar tranquilamente, né? Eu acho que a ideia, quando eu conversei com a Lá, falei: lá, o que eu falo sobre isso? Realmente foi a partir desse pai, com essa preocupação dele, que eu falei: olha, quanto mais as pessoas souberam o que pode acontecer, eu acho que menos preocupação, menos surpresa eles vão ter depois da cirurgia. Então, o objetivo dessa live, eu acho que é isso, né? E parabéns sempre à LAC, né, pelo trabalho excepcional que ela faz. Eu já perdi a conta de pessoas que me procuraram e falaram: olha, eu estou aqui para fazer o implante porque eu falei com a LAC e me convenci a fazer. É verdade. Eu não era um caso assim que era aqueles casos mais favoráveis, né? Eu tinha muito tempo de privação auditiva. Eu era um caso que eu acho que a maioria dos médicos falaria: olha, eu acho que você não vai ter um bom resultado. Mas eu me lembro que eu chegava numa consulta com você e você falava: você já decidiu, vamos marcar, quando que a gente vai fazer? E depois fazia o primeiro lado, era pro segundo, quando que a gente vai fazer o bilateral? E eu ficava naquela dúvida: será que vale a pena? E valeu cada minuto, sabe? Eu sou extremamente grata, eu só me arrependo de não ter feito antes. Né? Esse é o único arrependimento que eu acho que eu deveria ter feito antes, porque eu perdi muito tempo da minha vida em silêncio. E eu não desejo isso para ninguém, eu quero que as pessoas aproveitem o máximo. Mas é importante que a gente fale também dos medos e das coisas que realmente podem acontecer. O pessoal que está em casa é extremamente aberto a perguntas, a gente vai estar à disposição de responder as perguntas que vocês fizerem, mas eu já tenho algumas perguntas prévias que eu gostaria de fazer, porque é coisas muito comuns que a gente vê o pessoal conversando. Primeira coisa, o implante coclear pode causar alteração de paladar? É comum isso acontecer? Sim, então tem um nervo que passa dentro do ouvido nosso, que ele chama nervo corda do tímpano. Tá? É um nervo muito fininho e esse nervo vai para a língua. Esse nervinho ele é responsável pelo sabor doce e salgado da parte anterior da nossa língua. Né? Então, se durante a cirurgia o médico machuca esse nervo,
Aí você acorda com alteração de paladar. Tá? Na cirurgia do implante coclear, eu acho que muitas, lá que você já deve ver centenas de vídeos de cirurgia. Né? Acho que muita gente já viu vídeo de cirurgia. No momento que chama timpanotomia posterior, que a gente está abrindo lá o caminho, lá a gente está muito preocupado com o facial, né? Só que também tem que se preocupar com corda do tímpano, que aí quando machuca, aí você acorda com gosto metálico na boca. Essa é a principal sensação, um sabor de gosto metálico na boca. Né? Só que isso é um pouco chato no começo, mas geralmente melhora. Assim, eu não lembro de nenhum paciente que ficou com isso permanente. Né? Às vezes demora alguns meses, mas melhora. Olha, eu tive alteração de paladar, tá? Eu fiz essa pergunta porque eu tive alteração de paladar, mas na verdade eu perdi um pouquinho da sensibilidade do gosto amargo. O que pra mim foi ótimo, porque eu não tomava café. Comecei a tomar café e de fato voltou com o tempo. Hoje em dia eu já percebo, mas agora eu já acostumei com o gosto de café. Então eu sou grata, a alteração de paladar pra mim foi bom. Mas eu deixo gente reclamar que fica alguns tempos sem sentir o gosto salgado e o gosto doce. Muita gente reclama disso. Então o seu caso lá, que do amargo, pode ter sido da intubação, não da cirurgia do implante. Entendi. Vou saber disso. Mas eu vou começar uma coisa pra você. Eu não assisto vídeos de cirurgia. Não sei como que é a cirurgia do implante. Falo muito disso, mas morro de medo de ver cirurgia. Eu deixo isso pros médicos, pras fonos, pros profissionais da área. Quem quiser assistir, por favor, assista. Mas eu não tenho coragem. Você não teve coragem? Não, morro de medo, imagina. É melhor não saber. Outra dúvida super comum que o pessoal tem é em relação à paralisia facial. Ela ainda é comum, ainda acontece a paralisia facial? Sim, acontece. Né? A paralisia facial, se você for considerar as cirurgias de ouvido em geral, né? Existem várias doenças que você faz uma mastoidectomia parecida com o que você faz no implante. Né? Colesteatomas, otites crônicas, tumores e tal. Dentre essas doenças, o implante coclear ele leva um número alto de paralisias se for comparar com essas outras cirurgias. Né? O que aconteceu, na verdade, é a curva de aprendizado. Como é um procedimento novo, uma cirurgia nova que não existia no Brasil até 20 anos atrás, né? Nós falamos de 20 anos para cá. Então, muitos cirurgiões começaram a operar. E nessa curva de aprendizado que eu acho que aconteceu o grande número de paralisias. Né? Então, eu acho que isso é um pouco chato, né? Você tem, né, assim, o que o médico tem que fazer, né, para não ter paralisia? Primeiro, ele tem que estudar, tem que dissecar, tem que operar bastante, tem que estudar bastante, tem que treinar bastante, né? Porque cirurgia é número dependente, não tem jeito. Quanto mais você faz, melhor você fica. Né? Que nem quem desenha, quem cozinha, quem faz as coisas. Né? A cirurgia é uma coisa artesanal, né? Quase uma coisa artesanal. Né? Quanto mais o médico faz, mais habilidade ele tem. Então isso é importante. Outra coisa muito importante é o monitor do facial. Então existe um aparelho que chama monitorização do facial, em que você vai lá e coloca uns eletrodos no rosto do paciente, né? E ele meio que apita se você está chegando próximo do nervo. Então, isso ajuda bastante a cirurgia. Só que isso também tem que ser de boa qualidade, né? Então tudo isso o médico tem que estar sempre trabalhando com isso, né? Ele tem que ver... Por exemplo, esses dias eu fui operar num hospital que eu nunca tinha ido operar, né? Nunca tinha entrado no hospital, só que era o único hospital que o convênio autorizava. Né? E como era uma criancinha, eu não queria deixar a criança na mão, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou lá, opero. Só que uma semana antes eu fui lá, eu fui ver o microscópio, eu fui ver todo o material, conversei com todo mundo, fui ver as instalações, aí eu fui ver qual era o monitor que eles autorizam, o implante é o de menos, né? O implante é o de menos. Aí quando eu vi que estava tudo correto, tudo certinho e tal, eu falei, eu operei. Então, existe toda essa preparação antes, né, de uma cirurgia, né? A segunda cirurgia da LAC foi no Sírio. Então, lá realmente é LAC. Lá eu não preciso nem ir lá ver como é que as coisas estão. Lá está tudo bem já. Quando é um hospital que você não conhece, você tem que se certificar disso. Né? Então, esses são os pontos importantes. Mas não tem jeito. Né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive uma paralisia facial. Nunca. Que
bom. Não tem jeito, né? No nosso serviço público, é um serviço do HC, é um serviço de treinamento, né? Então, quando os médicos em treinamento operam, realmente acabam tendo alguns casos, mas não tem jeito, porque senão eu não formo ninguém, né? E se eu não formar ninguém, como é que vai fazer, né? Isso acaba acontecendo em alguns casos, mas são poucos. Eu, graças a Deus, eu nunca tive, né? Mas eu sempre falo ao paciente, não é uma coisa que pode acontecer mesmo na minha mão, né? Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que se você escolhe um bom médico, uma boa equipe, né? Eu acho que dá para ir tranquilamente para fazer, tá certo? Uma pergunta assim. Aí também a paralisia tem vários graus também, né? Então, tem paciente que acorda completamente com uma paralisia total, e aí às vezes não volta mais ou demora muito para voltar. E tem paciente que tem uma paralisia levinha que melhora, né? Então também isso varia bastante de caso a caso. Uma pergunta que algumas pessoas fazem é o tamanho da cicatriz. E eu falei que isso é uma coisa que varia extremamente de um médico para outro, né? Eu não tenho cicatriz. A minha cicatriz sumiu. Mas a maioria dos médicos faz um corte de mais ou menos 5 centímetros, assim, né? A maioria dos cortes, hoje em dia. 5 centímetros. Eu acho que esse é o normal, né? Uns 5 centímetros, mais ou menos. Tem pessoas que fazem de 3 centímetros, né? Eu gosto de fazer um tamanho médio, assim, porque se você faz muito pequeno a incisão, você acaba aumentando o risco, porque fica muito apertado para você operar, né? E você tem que tomar cuidado com o nervo facial ali, né? Então, se você faz muito grande, também é ruim, porque aí você tem mais problemas de pele, etc. Então, tem um tamanho médio, que é uns 5 centímetros, né? Mas o mais importante é o fechamento, eu acho, né? Porque a forma como o médico fecha, eu acho que é mais importante até do que o tamanho da incisão, né? Não adianta você fazer uma incisão pequena e fechar mal, vai ficar uma cicatriz feia, né? Melhor fazer um pouco maior e fechar bem, que aí não tem a cicatriz some. E me pergunto isso, porque antigamente eram 30 pontos, né? Era um corte da cabeça inteira. Os pacientes mais antigos, eles tinham corte da cabeça inteira. E aí, muitas vezes, o cabelo não crescia, né? E hoje em dia, o corte já não é mais no couro cabeludo, né? Geralmente ele é atrás da orelha, justamente por essa questão do couro cabeludo. Na verdade, é porque não precisa mais, né? Que antigamente achava-se que tinha que fazer um corte grande. E ao você ver como eu estou desde o começo disso, porque eu peguei essa fase de fazer cortes muito grandes. Eu fiz em pacientes cortes muito grandes, né? Que era um S, formava um S, assim, ó, fazia assim, ó, um S aqui na cabeça, né? Eu cortava o cabelo até a metade aqui do paciente. Nossa. Só que era o normal naquela época, né? Porque você acreditava que você tinha que fixar o implante de uma forma diferente. Então, aí, à medida que isso foi desenvolvendo, né? Inclusive essa incisão que a gente faz hoje no HC, que é a incisão que eu fiz em você, a gente começou a fazer no Brasil, né? É uma incisãozinha em C, né? Que é atrás da orelha, fica escondida atrás da orelha e fora do cabelo, né? Porque a gente descobriu que dava para fazer só com essa incisão, aí passamos a fazer. E melhorou muito, porque esteticamente é melhor, problemas de pele diminuíram bastante, dor pós-operatória diminuiu bastante. Inclusive, estão perguntando aqui qual a possibilidade de ter queloide no corte. Então, o queloide tem 2 fatores que influenciam no queloide. Um, fechamento, como foi feito os pontos, né, se o ponto foi bem feito, etc. E segundo, é predisposição pessoal. Não tem jeito, né? Então, assim, negros e orientais têm mais predisposição a ter o queloide. Então, é uma coisa muito pessoal. Agora, quando começar a desenvolver o queloide, tem tratamento, né? Então, o médico ele pode fazer infiltração de remédios. Então, tem tratamentos que podem ser feitos se você procura logo o seu médico. Tem pacientes que tem que chegar a reoperar para tirar o queloide, de tão grande que fica, mas é uma exceção. Uma dica importante, não tomar sol, tá? Então, o sol em cima da cicatriz aumenta o queloide, né? Então, se você... Por exemplo, mulher, tudo bem que já fica o cabelo ali escondendo, né? Mas o homem, por exemplo, se o homem é careca ou tem o cabelo curto, quando ele sai de casa, ou ele usa um chapéu, ou ele põe um protetor solar. Criança também, né? Um protetor solar bem potente em cima da incisão, né? Quanto tempo? Anos. 1, 2 anos. Né? Aí você evita o queloide também. É uma boa dica para evitar o queloide.
Isso em qualquer parte do corpo, em qualquer cirurgia que você fizer. Legal. Acho que eu até vou fazer um post no meu blog falando um pouco sobre os cuidados com a cicatriz. Porque a gente esquece um pouco disso, né? Hoje eu vou fazer um post sobre isso, eu vou te pedir umas dicas, escrever um texto sobre isso, porque é muito comum a gente ver pessoas achando que no dia seguinte já está tudo bem. E eu acho que um cuidado não faria mal, eu um corte perto da cabeça, perto do ouvido, né? Uma coisa que estão perguntando aqui, sangramentos depois da cirurgia são comuns? Sangramentos de ouvido e sangramentos de nariz é comum? Então, de ouvido não é comum, tá? Sair o sangue pelo ouvido não é comum. Não. Né? Se está saindo o sangue pelo ouvido, provavelmente porque furou a membrana timpânica. É uma coisa que normalmente não se espera que faça. Assim, né? Então, ou furou, ou a pelezinha do conduto lacerou um pouquinho. Tá? Então, a grande maioria dos pacientes não sangra pelo ouvido. Tá? Tem pacientes que sangram pelo corte, que é atrás da orelha, na incisão. Isso pode acontecer também, tá? Mas também não é muito comum. Agora, sangrar pelo nariz é muito comum. Por que sangrar pelo nariz é muito comum se a cirurgia na orelha? Né? A gente tem um caminho que vai do ouvido até o nariz, chama tubo auditivo. Então, quando você está operando, acumula um sangue ali no ouvido, né? Esse sangue, quando você acorda, passa a cirurgia, o sangue ele flui do ouvido e vai para o nariz, né? Aquele sangue que estava acumulado durante a cirurgia, e aí sai pela frente pelo nariz. Então, à tarde da cirurgia é muito comum sangrar, criança é muito comum sangrar, então, realmente eu sempre falo para os pais, olha, hoje à tarde vai sangrar um pouquinho o nariz. Aí, se não sangra, o pai fica desesperado, me liga, fala, doutor, mas não sangrou. Eu falei, não, então é melhor ainda se não sangrou. É que tem que sangrar. Eu lembro quando o Marcelo de Paula, que eu até citei no comecinho da live, que eu visitei ele no hospital. Eu cheguei lá, a gente começou a conversar, deu uns minutos e o nariz dele começou a sangrar. Aí a gente chamou do enfermeiro e tal. O enfermeiro só falou pra ele, fica deitado, se comporta, porque é normal, mas não vamos exagerar. E aí foi assim que eu fiquei sabendo que isso poderia acontecer. Porque o que eu lembro de ter tido depois da minha cirurgia foi tosse. Mas eu acho que é por causa da intubação, né? Eu tive um pouco de tosse. Isso. A tosse é da intubação, e eu acho que esse seu amargo aí é da intubação também. Porque não tem a ver com corda do tímpano, é mais a parte posterior da língua que é o amargo. Né? A parte posterior da língua é onde o anestesista ele coloca o aparelho para colocar o tubo, às vezes aperta um pouquinho a língua. Vamos saber. Uma pergunta que estão fazendo, porque eu quero chegar na parte da tontura e do zumbido, mas antes eu quero fazer algumas perguntas que estão mais relacionadas à cirurgia. E uma coisa que estão perguntando aqui é da pessoa ter dor de cabeça e sentir a região do ímã dolorida. Tá, isso é um sintoma comum, né? Isso pode acontecer por um ímã muito forte. Então, a primeira coisa que a gente vê é um ímã muito forte, tá? A segunda coisa é que, assim, essa região, né, ele tem músculo e tem osso. Então, você tem que imaginar que quando você faz uma cirurgia ali de implante, é como se você tivesse feito uma fratura aqui no crânio. É uma fratura, você abriu o osso, fraturou o osso. É como se fosse uma fratura. Cortou o músculo que está aqui e depois isso regenerou. Tá? Então, no começo, é comum doer, porque não existe cirurgia sem dor. Né? Pelo menos não tem jeito, porque você cortou e aquilo dói. Né? Aliás, é graças a Deus que nós sentimos dor, né? Se nós não sentíssemos dor, é incompatível com a vida isso. A gente tem que sentir dor para se defender. Dor é uma defesa. Só que tem pacientes que, depois da cirurgia, continuam com dor, né? Então aí é um problema. Né? Então pode ser a musculatura da região que está inflamada ainda, que não desinflamou. Né? Pode ser o ímã que está muito forte, que mantém essa inflamação, isso pode ser. E tem um terceiro problema, que aí sim é uma coisa mais grave, que é uma infecção do implante. Tem uma infecção do implante que se chama biofilme. Tá? Então, o que acontece? Né? Então, qualquer prótese mamária que as mulheres colocam, qualquer prótese que você coloca no corpo, às vezes a bactéria vai lá e gruda nessa prótese. Quando ele gruda nessa prótese, não tem antibiótico e não tem nada que faça essa bactéria curar. E aí ele fica ali, dando dor, e vai. Né? Só que o médico que tem experiência, ele consegue olhar e ver se, olha, é uma infecção ou é mais uma coisa muscular, etc., que está acontecendo. Tá? Então, assim,
de uma forma em geral, tá? A dor do começo, logo depois da cirurgia, é normal. Isso realmente dói, né? Não tem jeito. Não dói tanto, né? Mas não tem jeito. Agora, uma dor que persiste, né? Então, a primeira causa é o ímã muito forte, né? Uma segunda causa é a questão da musculatura da região. Né? E aí tem uma série de tratamentos que podem ser feitos. Só para você saber, doutor, poxa, tem um monte de pacientes seu assistindo, que agradecendo porque você fez o implante do meu filho, Alessandro Reis, a Nájila, né, que meu filho também foi implantado. Tem o Arlindo Nobre que está assistindo, a Elizabeth Lopes está assistindo. Arlindo Nobre. Sim, são vários pacientes eu agradecendo, porque você realmente é muito importante na vida dos nossos pacientes, porque você transforma a nossa vida, a vida dos filhos, das filhas. A Carícia, que o filho dela foi implantado recentemente, depois da sua live, que a gente fez uma live juntos e a Carícia conseguiu contato, ela está aqui assistindo, né? Foi no HU, inclusive. Foi lá no Hospital Universitário. Agora vamos entrar numa outra pergunta. Tem uma pessoa falando assim, o meu filho ele foi implantado há um mês, vai fazer um mês amanhã, e eu não sei com quem, porque ela se chama Karina Moraes, ela não falou com quem que é o médico. E ele teve sangramento logo após a cirurgia e ficou vários dias com tortura. E ele queria saber, você é paciente? E aí ela falou que você ajudou bastante. E essa questão da tontura, você pode explicar pra gente? Então, assim, o ouvido chama labirinto, né? Então, tem um órgão que chama labirinto. Tá? O labirinto, ele tem uma dupla função, que ele tem a função de audição e a função de equilíbrio. É o mesmo órgão, né? Então, quando você vai lá e coloca um corpo estranho na cóclea, que é o eletrodo do implante coclear, então você tem uma alta chance de causar tontura no paciente. Isso pode ser de vários graus, pode ser só uma irritação, que vai passar, né? Por isso que no primeiro dia à tarde é comum o paciente ter um pouco de tontura, tá? Ou você pode ter uma destruição da parte do equilíbrio do labirinto. Por exemplo, quando você faz o implante coclear, não se fala, olha, vai destruir a sua audição, né, residual, e você vai passar a ouvir com o implante, né? O médico não fala isso, né? Então, por mais que hoje existem técnicas para preservar o resíduo auditivo, não é a maioria dos pacientes que a gente consegue preservar, mesmo com uma boa técnica cirúrgica. A parte do equilíbrio é a mesma coisa também. Então, você opera não só para preservar o resíduo auditivo, mas também para preservar a função do equilíbrio do labirinto. Só que alguns pacientes, aí varia numa intensidade de pacientes, que essa lesão pode ser maior ou menor. Se for muito grande, você pode perder a função do equilíbrio desse lado, assim como você pode perder o resíduo auditivo. Então, isso que pode acontecer. Então, a tontura no pós-operatório, ele pode acontecer, então, e você tem dois labirintos, então, se você tem lesão de um lado, é melhor que ter dos dois, se tem uma lesão parcial, é melhor que ter uma lesão total, né? Então, todo mundo que vai para a cirurgia de implante coclear, ele tem que saber disso, né? Que você pode ter uma lesão da parte também do equilíbrio, né, e você ficar com problema de equilíbrio. A grande maioria dos pacientes, mesmo os que têm uma tontura mais forte, isso passa, tá? Ele melhora no decorrer dos meses. Pacientes que têm uma lesão muito forte dos labirintos, ou seja, tem pacientes que operam os dois ouvidos e tem uma perda total da função do equilíbrio dos dois labirintos, eles demoram mais tempo para compensar. Tem pacientes que demoram anos, quase um ano, mais de um ano para recuperar bem o equilíbrio, né? Mas normalmente eles recuperam, tá certo? Então, criança é excelente. Então, criança, mesmo que ele tenha uma lesão labiríntica, criança passa 3 meses já está pulando no seu consultório, porque a criança ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. A ressalva que eu faço, e assim eu acho que tem que tomar muito cuidado, é idoso. Então, por isso que em idoso eu tenho muito cuidado em indicar o implante bilateral. Por quê? Porque se você faz um idoso de 80 anos, por exemplo, né, que já tem uma fraqueza muscular, uma dificuldade de andar, se você fizer o implante bilateral e lesar os dois ouvidos dele no mesmo tempo, ele nunca mais se recupera, né? Então ele passa a ouvir, só que ele não consegue andar, né? Então eu tenho um pouco de cuidado em indicar bilateral idoso ao mesmo tempo, principalmente os bilaterais simultâneos, por causa disso. Então, em idoso, eu prefiro fazer um lado, testo, vejo como é que fica o labirinto, faço os testes de equilíbrio, olha, opa, não lesou nada, ótimo, então vamos fazer outro lado.
Geralmente é assim que eu tenho feito na maioria dos casos. Tá? Agora, se você tem uma tontura pós-operatória, né, depois da cirurgia do implante, também tem várias causas. Né? Então, tem que ser estudado tudo direitinho, né? E tem vários tratamentos diferentes que tem que ser feito. Então, você tem que voltar no seu otorrino e falar, olha, estou com tontura, sentindo isso, aquilo. Ele vai fazer os testes e tem vários tratamentos para isso. De uma forma, em geral, a tontura e o desequilíbrio melhoram, mesmo que você tenha uma cirurgia que tenha tido uma lesão grande da parte do equilíbrio. Eu tive para as pessoas saberem, tá? Só porque as pessoas adoram achar que o meu caso foi perfeito, que eu já nasci implantada com resultado ótimo. Só para as pessoas saberem, eu tive tontura no primeiro lado. Eu cheguei a tomar remédio, lembra que você me deu um remédio para tomar, eu fiquei 2 meses tomando remédio. Voltou ao normal, mas foi bem gradual o retorno. Eu lembro que no começo, se eu olhasse para cima, me dava uma sensação de uma onda, parecia que fazia um loop, assim. Hoje em dia eu já não tenho mais isso, mas demorou um tempinho para passar. Em compensação, quando eu fiz o segundo lado, eu não tive nenhum sintoma. Então, varia tanto de uma cirurgia que pode variar de um ouvido para outro, dependendo da pessoa. Porque nem sempre a parte interna do ouvido está igual, né? Tem algumas outras perguntas, assim. Uma pergunta que uma pessoa fez uma pergunta muito comum, você já deve ter respondido 1 milhão de vezes, mas vamos lá. Por que leva 1 mês para ativar? Então, assim, 1 mês... Isso assim, eu não sei de onde surgiu esse 1 mês. Né? Então, desde que eu me conheço como médico de implante coclear, existe essa questão de 1 mês. Né? Ou não sei se foi o William House, ou foi o Green Clark lá da Austrália, não sei quem foi que colocou, não, vamos fazer depois de 1 mês. Tá? Agora, sim, o fato é que, né, você tem que pensar o seguinte, a unidade interna do implante coclear, ele vai ficar o resto da vida na sua cabeça. Tá? Então, uma criancinha implantada com 1 ano de idade vai ficar com aquele processador 90, 100 anos na cabeça se não quebrar. Eu acredito que não vai durar, vai ter que trocar algumas vezes durante a vida. Mas você opera para ficar 100 anos na cabeça. Então, aquilo tem que estar perfeito. Né? A parte interna tem que estar perfeita, a posição tem que estar perfeita, tem que estar tudo perfeito. E quanto mais tempo você espera para você ativar, melhor o implante vai estar grudado, melhor vai ter problema dele deslocar, menos risco de deslocamento, de machucar a pele, de afinar a pele, de expor o implante, etc., de infeccionar, etc., você vai causar. Porque quando você coloca o processador de fala externo, o processador tem um ímã, o implante tem um ímã. Então, o processador puxa o implante para fora. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. Né? Né? Então, o processador é ação e reação. Né? Cada ação tem uma reação. Então, o implante puxa o processador para dentro da cabeça e o processador puxa o implante para fora da cabeça. Então, se o implante ainda está muito solto embaixo do couro cabeludo, você vai aumentar o risco de deslocamento ou que a pele não fica bem feita. Então, eu acho que não vale a pena você fazer muito rápido isso daí. Eu acho que assim, a gente tem feito 1 mês há 20 anos e tem dado certo. Né? Eu acho assim, tem uma situação, eu tenho um paciente que mora em Angola, tem muito paciente da África, né? Porque Angola fala português, né? E os angolanos adoram os brasileiros, né? Eles preferem vir para o Brasil do que para Portugal. Né? Eles falam que os brasileiros tratam melhor os estrangeiros do que os portugueses, né? Do que os europeus. Né? Então eles vêm muito para o Brasil. E às vezes ele não consegue ficar muito tempo aqui. Então ele fica, em 2 semanas é o tempo que eu tiro os pontos, eu tiro entre 10 e 15 dias os pontos. Então eu já peço para ativar, né? Ativa, já coloco o implante, ativa, faz o teste e tal. Olha, agora você espera 2 semanas e começa a usar. Isso é uma coisa que eu faço com uma certa frequência, porque eu tenho esses pacientes que são de longe, e às vezes eu preciso resolver assim dessa forma. Tá? Mas não tenho pressa para ativar. Isso não é uma coisa muito... não é uma coisa muito sensata, você ter muita pressa para ativar, como você tem esse tipo de problema aí de ter que ir embora, mora longe, está longe do centro, não pode ficar muito tempo e tal. Uma questão mais de logística, assim. Mas eu acho que 1 mês está muito bom, tá? Se você quiser fazer antes, pelo menos espera tirar os pontos, que é entre 10 e 15 dias. Antes de 15 dias, eu acho besteira fazer isso. Eu tenho uma pergunta aqui da Shio. A Shio, ela é japonesa, né? Ela mora no Brasil, mas ela é japonesa e o filho dela é implantado, acho que bilateral, se não me engano. E ela está perguntando assim, depende do médico precisar tirar os pontos ou não. Tem médico que tira ponto, tem médico que não tira ponto, depende da técnica. Como que funciona isso? Bom, Shio-san, konbanwa.
Então é o seguinte, então isso depende do médico, entendeu? Então cada médico tem uma técnica, eu tenho uma técnica, né? Só que isso é muito pessoal, é até um pouco indelicado eu ficar discutindo isso aqui, né? Eu tenho minha técnica, você sabe qual que é, né, Dó? E que tem dado certo, né? Eu até quero mostrar para o pessoal que eu não tenho cicatriz nenhuma, tá, gente? Não sei se dá para ver. Ficou zero cicatriz que aqui atrás. A primeira até tem um risquinho, a segunda não tem nada. Uma outra pergunta que estão fazendo, que é a Alice... segunda estava melhor já, né? É o que eu falei, na segunda já estava melhor ainda. Né? Só tem 3 anos de intervalo, como se melhorou tanto em apenas 3 anos. 3 anos já vai uns 200 pacientes. Eu tenho uma moça chamada Alice Lewy, ou Levi, eu não sei, é com W, eu nunca sei a pronúncia certa do W, que ela está perguntando se a técnica para cirurgia em bebês é mais difícil. Sim, é mais difícil porque é menor, né? Embora seja mais rápida. Né? Porque como é menor, tem menos osso para tirar. Né? Só que em criança tem algumas dificuldades, que é primeiro da questão do tempo, né? Você não pode demorar muito para fazer, porque muito tempo cirúrgico, anestesia, ele pode lesar lesões cerebrais, né? Então você tem que encurtar o tempo, principalmente quando vai fazer bilateral simultâneo. A calota craniana é mais fina, né? Então você não consegue fazer o nicho tão fácil, é mais demorado, é mais delicado fazer o nicho para assentar o implante. O ouvido tudo é menor, assim, né? Então realmente é uma técnica mais difícil, embora seja mais fácil, porque tem menos osso, tem menos estrutura para você tirar. É isso aí. Mas hoje a gente faz, olha, a partir de 10 meses de idade, assim, eu acho muito tranquilo. Assim, a partir de 6 meses já dá para fazer, tá? Com tranquilidade. Mas eu gosto de operar em torno de 10, 1 ano de idade. Eu acho que é uma boa época para operar os bebês. Eu vou te fazer uma pergunta difícil, tá? Que, na verdade, é um caso específico que ela fez uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, discutir. A Elisângela, a mãe dela foi operada em outro centro, não é do HC, e ela perdeu implante coclear há 2 anos, ela perdeu totalmente o paladar e não voltou. E tem um outro detalhe, ela tentou ativar, mas a cóclea está calcificada, e ela também não conseguiu ativar o implante. Porque ela está tentando entender o que pode ter acontecido. Assim, é muito difícil, né? Assim, dar uma opinião de um caso assim que eu não estou vendo, né? Agora, se está totalmente calcificada, então ele já começa sendo um problema, né? Então, eu não sei se ela fez unilateral ou bilateral, para perder totalmente o paladar, né? Então deve ter sido bilateral, né? Porque cada nervo é metade da língua, né? Ou é o olfato, né? Que você perde. Você vê que o COVID ele afeta o olfato, né? Só que a sensação é que perde o paladar, né? Por quê? Porque não sei se você sabe lá que o olfato é até mais importante para o sabor do que a língua, né? Então, quando você perde o olfato, o prejuízo para o sabor é até maior do que se você tiver uma lesão do nervo que vai para a língua, né? Então, não sei se exatamente é isso que aconteceu, né? Agora, realmente, se a cóclea está totalmente ossificada e o colega não conseguiu colocar o eletrodo, ou mesmo que ele tenha conseguido colocar o eletrodo, muitas vezes não tem resposta nenhuma, né? Infelizmente, é uma situação ruim, né? Uma pergunta que é de uma fono, que ela é a Liz, que ela é do Nordeste, ela é do Irmã Dulce, né? Ela está falando que como que ela chama? A Liz é do Hospital Irmã Dulce. Liz, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Esse pessoal tem sobrenomes muito chiques que eu não sei pronunciar. Ela está falando assim, muitos pacientes relatam que após a cirurgia sentem melhora em barulhos que eles tinham antes, mesmo antes de ativar o processador. Se isso é psicológico ou pode acontecer, eu imagino que sejam zumbidos, né? Tá. Então, Alice, boa noite, Liz. Um abraço aí para o pessoal do Irmanduz, um grande serviço, né? Sou muito amigo aí da turma do Irmanduz. Então, um abraço a todos aí, quem estiver ouvindo aqui a live da like. Então, assim, então nós entramos no capítulo do zumbido, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque
O implante coclear, para o tratamento do zumbido, em quem tem uma perda severa ou profunda com zumbido, o implante coclear é disparado o melhor tratamento. Tá? Então, é mais ou menos assim, 80% dos pacientes com zumbido melhoram o zumbido com o implante. Tá? Só que a melhora, normalmente, é após a ativação, não é antes da ativação. É após a ativação. Você ativa o som do implante, ele estimula ali os nervos, e aí você passa a ouvir, ele abafa o zumbido e melhora. Tá? Em torno de 80%. Em torno, mais ou menos, de 15%, né, 15 a 20% fica igual. O paciente não tem melhora, mesmo com implante. Então, também, se você tem um zumbido importante, também não adianta você ir para a cirurgia falando assim, olha, estou indo para melhorar o zumbido e com certeza vai melhorar. Não vai. Né? A chance é boa, 80% é uma chance muito boa, né? Mas tem pacientes que não melhoram o zumbido. E tem uma porcentagem, que é aí que está o grande problema, que é em torno de uns 5%, que pioram o zumbido. E tem pacientes que não têm zumbido e também desenvolvem o zumbido depois da cirurgia do implante. A fisiopatologia disso é muito complexa, é muito difícil você saber, é muito estudado, muitos cirurgiões são estudados. Eu estudo muito isso, eu tento fazer trabalhos, hoje com esse negócio do Covid, e hidroxicloroquina, anita, essas coisas todas, né, entrou no vocabulário, né, das pessoas leigas, digamos assim, né, os estudos duplos cegos, controlados, evidência científica, nível de evidência científica, etc. Entendeu? É muito difícil conseguir fazer isso em coisas cirúrgicas, né? Então eu tenho estudado isso aí, eu acho que tem a ver com o grau de lesão da cóclea, né? Então, por exemplo, se você vai lá e faz uma cirurgia e você lesa muitas estruturas intracocleares no momento da colocação dos eletrodos, aí você vai ter mais zumbido, eu acho que tem a ver com isso, né? Mas isso pode acontecer, eu também não tenho certeza, tá? Agora, isso que a Liz falou, né, de que você implantou e mesmo antes da ativação o zumbido já melhorou, né, realmente eu tenho visto vários pacientes com esse relato, né? Não sei explicar, Liz, também não sei explicar por quê, né? Pode ser alguma coisa psicológica. Eu pensei talvez até no efeito dos anestésicos, né? Por quê? Porque tem pessoas que têm zumbido lá que não conseguem dormir há anos, né? Não conseguem dormir. Ele vai lá operar, né? Eu acho que você lembra da sua cirurgia, é um sono maravilhoso que você tem, né? Você acorda completamente estabelecido, né? Então não sei nem se é o anestésico que faz essa melhora, porque o cara finalmente tem um sono profundo. Bom, então isso realmente acontece. Eu não tenho essa resposta para te dar, Liz, mas realmente acontece. Tá? Só que o muito importante todo mundo ter na cabeça é isso que eu falei. A maioria melhora, alguns não melhoram e uma minoria piora. Tá? Bom, aí vamos supor que você fez o implante e está com zumbido, né? Não melhorou ou surgiu um zumbido. Não tem nada para fazer? Não, tem muita coisa para fazer. Tá? Então tem uma série, eu tenho uma médica lá no HC, chama a doutora Tatiana Ivacaro, acho que muitos que estão no HC conhecem ela está lá só para atender os pacientes com zumbido mesmo, né? Então é multifatorial, tem a questão psicológica, tem questão de musculatura, tensão muscular pode dar, problemas metabólicos, problemas hormonais. A mocinha, você implanta a mocinha, ela está ótima a vida inteira, quando chega na menarca, começa a ter zumbido, começa a ter tontura, o resultado do implante cai, né? Então tem fatores hormonais também envolvidos. Então é uma vasta pesquisa que é feita. E eu posso dizer para vocês que mesmo os que desenvolvem zumbido ou que não melhoram o zumbido com implante, a maioria a gente melhora com tratamento, com algum desses tratamentos que nós fazemos. Tá? Então tem desde relaxantes musculares, antidepressivos, nós chegamos a dar antidepressivos para os pacientes, psicoterapia, fisioterapia, né? Então tem tratamento, né? Então vocês conversam com o médico de vocês que tem tratamento, e lá na HC a gente tem uma médica que só estuda isso lá e está lá para atender vocês. Eu lembro que quando eu ativei o segundo lado, eu tinha um zumbido. Na verdade, não era um zumbido, eu ouvia um som fantasma.
Eu me lembro até de contato com você, porque assim, eu estava sem implante e eu ouvi um sino tocando. E aí eu mandei e-mail perguntando se podia ser um zumbido, e você falou, olha, ignora que ele some. No meu caso, ele sumiu mesmo. Então, às vezes, tem algumas pessoas que têm, mas eu não sei se nem se era psicológico que era, mas eu ouvi um sininho. E eu descobri que tem outras pessoas que ouvem esse mesmo sininho. A gente ouve de vez em quando, mas eu ignorei e não vi mais. Então, o zumbido clássico, ou é um chiado, tá? Tipo, shhh, que é uma rádio fora de estação, ou é um apito fino, como um pi, né? Esse é o zumbido clássico, ou é chiado ou é apito. Tem outros tipos de zumbido, tem pacientes que escutam vozes, né? Então, isso não é um zumbido. Agora, assim, o zumbido tem um fator cerebral muito importante, né? Então, por exemplo, se você vai lá, né? E o zumbido, geralmente nasce com uma perda de audição. Então, qual é o principal causa do zumbido? Então, uma pessoa que tem audição normal começa um zumbido, geralmente é porque ele teve uma perda de audição. Às vezes é uma perda bem levinha, uma coisa de nada, começa a ter o zumbido. Se ele começa a sentir o zumbido e ignora isso daí, né, o cérebro consegue abafar isso aí. Né? Então, a primeira orientação que eu falo é assim, olha, esquece esse zumbido. Né? Porque ele some. E realmente, na maioria some. Agora tem paciente não, porque tem pessoas que têm uma questão depressiva, uma questão de ansiedade, etc. Ele escuta um zumbido e fala, nossa, ou é um AVC, ou é um tumor, ou é um derrame. Ixi, eu vou morrer com esse zumbido. E aí começa um ciclo psicológico que vai aumentando o zumbido. Entendeu? Então, a coisa que você nunca deve fazer no zumbido é o seguinte, deixa eu ver se ele está aqui. Porque toda vez que você fala, deixa eu ver que ele está aqui, ele volta. Então, não prestar atenção no zumbido. É uma boa dica que você acabou de dar. Tem algumas perguntas que não têm muito a ver com o tema da live, mas são perguntas que eu acho que são pertinentes porque têm a ver com o implante. Tem uma pessoa assim, perguntando assim, que é um paciente seu, inclusive meu filho fez o implante coclear há 9 anos. E se você indicaria o bilateral para ele 9 anos depois? Sim, assim, é claro que quanto mais tempo passa, né, o segundo lado perde importância. Né? Mas, assim, porque o que acaba acontecendo? Né? Eu vou explicar de uma forma simples. Né? Os nossos ouvidos, eles são conectados no cérebro. Então, muitas funções, né, da nossa audição, que são funções superiores, que é o quê? Localizar o som, de onde é que o som vem. Quando tem mais de uma pessoa falando, você conseguir entender, né, quando tem mais de uma pessoa falando. Né? Aliás, eu acho, né, eu brinco com as minhas fonoaudiólogas, eu acho que as mulheres têm mais capacidade de entender quando tem muitas pessoas falando. E quando eu estou numa reunião com muitas delas, às vezes não estou entendendo nada, né, e elas estão entendendo entre elas, né, as conversas entre elas para isso é uma habilidade central, entendeu? E aí os dois ouvidos, eles se comunicam no cérebro. Achou graça, né, lá? Aí os dois ouvidos, eles se comunicam no cérebro e que faz essa função, né? Um ouvido capta o que você quer, o outro abafa o que você não quer, né? Então, essa integração entre os dois ouvidos, ele depende de que o segundo lado seja feito rápido, tá? Então, se passa muito tempo entre o segundo lado, você perde essas funções superiores, que é a localização sonora, que é discriminação no ruído, quando tem muito barulho, etc. Mas isso não quer dizer que o outro ouvido não possa ouvir independentemente. Ele pode ouvir, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ouvir com os dois ouvidos, talvez não tenha essas funções superiores, mas vamos supor, quando acabar a bateria aqui, esse ouvido está ouvindo, né? Se uma pessoa está falando desse lado aqui, você está ouvindo melhor do que se você não tivesse implantado. Então, eu acho que sim, vale a pena, mesmo com um tempo grande, né? Porque eu não sei a idade dele, mas quanto mais tempo você der para esse cérebro tentar que aquelas conexões se unam, né, mais tempo ele vai ter para conseguir atingir isso, né? Então, eu acho que sim, que vale a pena fazer o segundo lado, né? Tem um doutor aí que está nos escutando aí, que eu sempre falo para ele fazer, ele está fugindo um pouco de fazer o segundo lado, eu não sei se já fez, ainda não me contou. A Joyce, ela está perguntando o seguinte, que você comentou que às vezes ao longo da vida é necessário trocar a parte interna, algumas vezes, se você poderia esclarecer quais os motivos que levariam a uma possível troca da parte interna.
Então, assim, hoje não tem nenhum motivo para trocar a parte interna. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com núcleos 22, né? Ou seja, tem pacientes com 20 anos já usando a unidade interna, né? E vai fazendo o upgrade da parte externa, né? Então, tem pacientes com implantes que têm 20 anos e que está usando o aparelho mais moderno que tem, né? Então, isso não é problema, né? Só que são só 20 anos, né? Então, se eu for fazer o Dr. Koji, que é um, né, acho que mais antigo que eu nesse mundo é só o Dr. Orozinho e o Ricardo Bento, né? Aqui no Brasil, né? Só eles que fazem mais tempo do que eu. Mesmo o Dr. Koji, eu tenho, nesses anos todos, né, mesmo que tem muito tempo, são só 20 anos, né? Só que a pessoa vive hoje em dia, a expectativa de vida de quem nasce hoje é 100 anos. Né? Bebezinhos que eu estou implantando hoje, a expectativa deles vai ser 100 anos de idade. Né? E é um dispositivo eletrônico que está lá dentro. Então, eu acho difícil que aquilo não vá quebrar em algum momento, né? Pode ser com 40 anos, pode ser com 30 anos, com 50 anos, né? Pode ser que agora que a gente está tendo, a gente começou nosso programa em 99, então já tem, o SUS começou a operar em 99, esses implantes importados é de 99 para cá, ou seja, é 21 anos, né? Eu não sei se com 25 anos vai começar todos a falhar, né? E a gente vai ter que começar a trocar todos, né? Então eu acho que vocês têm que ter isso na cabeça. Olha, meu filhinho está implantando, mas pode ser que ele vá ter que trocar uma ou duas vezes durante a vida dele, né? E às vezes até ele vai fazer o melhor, né? Vai colocar o melhor. Agora, a troca não é tão simples, viu? Então, isso também tem que pensar. Então, hoje quando eu implanto um paciente, né? E existe uma que se chama de cirurgia minimamente lesiva, né? Da cóclea, minimamente invasiva, é que você vai lá e opera e você não pode destruir nada, você tem que deixar tudo muito bem preservado, pensando também na troca, né? E no momento quando eu for trocar o implante coclear, eu sei que eu lesei o mínimo possível, vai ter mínimo de fibrose possível, eu vou conseguir tirar bem aquele eletrodo e colocar um outro, né? Então, até essa preocupação, hoje, nós temos que ter no momento da cirurgia. Então, eu acho que tem que se preparar para isso, né? Eu acho que talvez se surgir um implante totalmente interno, né, realmente os TICs, né, a Cochlear está trabalhando isso há muito tempo, né, o TIC, se surgir uma tecnologia muito boa, totalmente interna, talvez as pessoas se motivem mesmo a trocar, mesmo antes da quebra, né? E agora, em avanço de tecnologia, as empresas sempre vão ser obrigadas a produzir processadores compatíveis com os implantes internos. Nenhuma empresa vai falar, olha, para a sua unidade interna eu não vou mais fabricar, você vai ter que trocar, né? Isso acho que não é plausível, isso não vai acontecer. Olha, eu já tive indicação, né, do meu médico, eu não sei se vocês sabem, de trocar a parte interna do primeiro lado, porque ela tem algumas questões aqui e eu morro de medo. Então eu entendo os pacientes que têm medo de trocar. Eu tô naquela enrolação, esperando acontecer alguma coisa para ter que trocar. Porque a gente se sente medo, é mais uma cirurgia e tal, mas eu tenho na minha cabeça que a gente em algum momento vai ser necessário e faz parte, então você precisa continuar operando por muito tempo ainda para o Dr. Koji, porque eu não opero com outro médico, não tem jeito. Uma outra pergunta que fizeram é se rinite e o implante tem alguma relação. Pessoas que têm rinite crônica podem piorar fazendo implante, se o implante ele afeta quem tem rinite, coisas assim. Não tem uma relação, uma coisa não tem relação com a outra, né? O que pode acontecer, assim, quem tem problemas nasais, muitas vezes o ouvido entope, né? Então, como você opera e mexe lá dentro, às vezes pode aumentar essa sensação de ouvido entupido, né? Isso às vezes pode acontecer. Mas o implante piorar a alergia do nariz não tem nada a ver, não. E uma pergunta aqui que estão fazendo, que é um tema que a gente precisa fazer para uma outra live, mas eu já vou perguntar isso aqui. E para implante coclear, para quem tem perda unilateral? Tem um paciente aqui perguntando sobre a sua opinião de implante coclear para pacientes com perda unilateral. Então, assim, a perda unilateral é mais complexa a avaliação, né? Então, assim, não é uma coisa tão simples, né? Por quê? Porque você sempre vai comparar com o seu ouvido normal, né? Então, é diferente da LAC ou de outros que têm a surdez bilateral, que o som do implante é maravilhoso, né? Porque eles estavam no silêncio, agora estão partindo para ouvir um som que para eles é maravilhoso. Quem tem a audição normal de um lado, ele sempre vai comparar o som do implante com o som normal, e não tem jeito, né? Você sempre vai achar que o som do implante é inferior do que o som normal. Só que
sempre desculpa, né? Esquece a palavra que eu falei sempre. Só que no começo você vai sentir essa diferença muito grande. Agora, se você insistir no uso do implante, fazer terapia fonoaudiológica, etc., o seu cérebro, com o tempo, vai fazendo com que o som do implante comece a ficar natural. E aí começa a ficar gostoso, etc. Então, o processo de adaptação com o implante coclear na surdez unilateral, eu acho mais difícil e mais demorada do que na surdez bilateral, certo? Tem que tomar muito cuidado. Então, isso você tem que saber. Você tem que saber que quando você ligar o implante, é um som diferente, é um som robotizado, é um som que tem um delay, tem um atraso em relação ao som normal. Você começa a escutar a sua voz 2 vezes, né? Então, tudo isso tem que saber e se preparar, encarar isso daí, e insistir no uso. E aí, depois de meses, são meses, né? Meses depois, você começa a sentir realmente que aquilo começa a ajudar. Existe uma alternativa, que é o barra, o ponto, né? São as próteses osteocoradas, tem os aparelhos chamados cross, né? Só que todas as tecnologias, eles não fazem você ouvir pelo ouvido surdo. Eles simplesmente jogam o som para o ouvido melhor, o ouvido bom. A vantagem deles é que o som é claro, o som é limpo. Então, se eu faço um barra, um ponto em que tem uma surdez lateral, no dia da ativação ele já está ouvindo bem. É automático o resultado. Implante não. Implante ele demanda um certo tempo para a pessoa ficar bem com o implante na surdez unilateral. E existe a questão do zumbido, então isso tem que tomar muito cuidado. Então tem pacientes que têm uma surdez unilateral e não tem zumbido, aí faz um implante coclear e gera um zumbido, e aí isso incomoda muito. Então são coisas que você também tem que pensar que tem os riscos inerentes à realização do implante. É uma minoria, né, que vai ter o zumbido pós-implante, mas agora, se você tem uma surdez unilateral e tem um zumbido muito importante, é isso que te incomoda, o implante é uma boa solução, né? Porque, como eu já falei, você tem 80% de chance de melhorar o seu zumbido com implante coclear. É isso? Obrigada, mas eu acho que merece uma live inteira sobre esse assunto, porque é muita novidade e eles têm muito pouca informação para esse assunto. O Cleiton, ele participa do grupo de implantados e candidatos com perda unilateral, e a gente quase não vê assunto sobre implante coclear para essa perda. Eu acho que a gente poderia fazer uma live. O que você acha sobre esse assunto? Sim, eu estou à disposição, né? Porque não é só implante coclear, né? Então tem vários outros tratamentos, né? E eu tenho estudado aqui, né? A gente tem um laboratório, que eu acho que é o único laboratório da América Latina, ou do Brasil com certeza, que é um laboratório, não sei se você já foi lá, Lac, mas o Walter Cury está sempre lá, né? Que é de habilidades binaurais. Então, é um laboratório que tem caixa de som toda a volta, né? E aí você joga som de todos os lados, tudo, e isso é muito útil para quem tem surdez no lateral, a gente poder entender o quanto realmente o paciente melhora com o uso de implante ou não, né? Então são coisas que tem que ver. Eu acho que é algo que você tem que entender bem, tem que entender bem as dificuldades do paciente, tem que ver se tem outras alternativas antes, né? Mas é uma coisa factível, sim, implante coclear. Eu tenho pacientes implantados, né? Tem muitos pacientes já implantados com surdez no lateral, eles gostam, né? A grande maioria gosta, não tem nenhum que se arrependeu, né? Só que eu vejo que eles usam muito menos, né? Quando você vai lá no datalog, lá do paciente, você vê que eles usam muito menos do que o surdo bilateral, muito menos. Eles acabam sendo mais seletivos. Eu uso quando vou numa reunião, eu uso quando vou no cinema, mas quando eu estou em casa eu prefiro não usar, né? Então, isso acontece com muita frequência. A gente tem alguns comentários aqui. Tem a Beatriz Novaes, que é uma fonoaudióloga muito especial, muito importante. Já fiz uma live com ela, falando assim, muito bom, sempre direto ao ponto, te elogiando. A Neide Gomes está falando que é eternamente grata ao senhor pelo implante bilateral da Isadora, né? Tem um pessoal assistindo que está assim, feliz de estar subindo aqui conosco. E tem mais uma pergunta que eu acho bem interessante. Como que a gente identifica a hora de trocar a parte interna do implante? Se tem algum indício que o paciente percebe que está na hora de trocar a parte interna? Então, é por isso que é muito importante fazer o mapeamento. O mapeamento é muito importante, porque hoje eu estava conversando com a Valéria, eu falei, nossa, doutor, tem um paciente que passou aqui a última vez em 2014, né? Ou seja, ou está muito bom, né? Ou o paciente não gostou e desistiu de usar, ou ele está tão bom que ele não acha a necessidade de programar, né? Só que no mapeamento, em cada mapeamento que é feito,
a fonoaudióloga vai lá e vê os eletrodos, se eles estão funcionando bem, se tem alguma quebra, etc. Né? E desliga se está quebrado. Então, existem testes que a fonoaudióloga faz no mapeamento que dá para saber se está funcionando mal. Né? E chega um momento em que está funcionando tão mal que você tem que trocar. É uma exceção você ter que trocar realmente o implante. Né? Mas tem como saber. Né? Então, assim, o que você vai perceber? Porque o que o paciente vai perceber é queda de performance. Se a performance está caindo, realmente pode ser que a parte interna. É claro, o primeiro vilão é o processador. Né? Na verdade, o primeiro vilão é a antena. Né, Lara? O primeiro vilão é a antena. Depois é o processador de fala e, por último, a parte interna. Né? Mas, se você vai lá e você arrumou o implante, o processador está funcionando e continua com mal performance, tem que pensar também que pode a parte interna estar fazendo. A fonoaudióloga tem como saber. Né? A Bia Novelis, muito obrigado, Bia. A Bia é excepcional. Né? Ela entende muito. Então, realmente, ela está ouvindo aqui a sua live, é um privilégio mais para mim. Quem perguntou isso foi a Angélica, que ela é sua paciente. Está perguntando isso, por exemplo, por que eu tive indicação para fazer o implante, refazer o implante? Uma coisa que eu estava conversando no meu grupo do WhatsApp, eu tenho um grupo do WhatsApp que a gente conversa o tempo todo. Por exemplo, eu uso câncer desse lado, eu só tenho 12 eletrodos ativados. A minha pilha dura muito pouco, porque o meu mapa tem que estar muito forte. Eu já até conversei com a Valéria se não vale a pena eu usar o núcleo 6 desse lado que eu tenho, porque a minha pilha dura muito pouco, por causa da intensidade. E aí eu acho que se eu trocasse a parte interna, como a gente já conversou, talvez eu não precisasse de um impulso tão forte, né, para poder usar desse lado. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, só porque eu jogo as coisas no ar e não explico por quê. Né? E eu tive indicação. Não, você falou muito bem, entendeu? Como a situação da sua cóclea é diferente do lado direito, é direito, né? Do lado direito... Eu acho esquerdo, da esquerda. Ele tem uma situação diferente, né? Então, realmente, os eletrodos, eles não estão bem posicionados perto do modíolo, perto da região do nervo auditivo, né? Então, você precisa usar mais potência para que o estímulo chegue lá, onde ele tem que chegar, né? Então, por isso que você acaba gastando mais bateria. Eu acho que tem toda a razão. Talvez você usar um núcleo 6, um núcleo 7, seria seria melhor para você gastar menos bateria. Mas é que eu tô confortável. Já o câncer, que ele fora da orelha, ele não tem nada aqui, é tão confortável. Então, assim, eu vim naquelas, montar pro reto auricular, depois de estar usando. Mas, e agora eles lançaram, assim, novas tecnologias, a gente fica na expectativa de trocar, e daí trocar pastel também. Gente, eu acho que eu vou encerrar, porque a gente não tem mais perguntas. Eu acho que o pessoal tá aqui fazendo milhões de elogios. A Isadora tá mandando beijos para você. A minha mãe tá fazendo elogio, tá agradecendo para você por ter propiciado esse retorno sonoro na minha vida. Minha mãe tá te agradecendo, né? E, pessoal, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma outra live com o Dr. Koji. Eu consigo convencer eles de fazer uma live comigo. Vocês deem sugestões de tema. Sigam a página dele. Você tem uma página aqui no Facebook, não tem? Eu tenho minha página, chama Dr. Robinson Koji Tsuji. Eu não posto muita coisa, mas geralmente eu gosto de postar assim, para lembrar o pessoal, tem que tomar vacina. Mas geralmente quando tem uma outra coisa assim, que eu lembro, que eu falei, puxa, eu preciso avisar meus pacientes, eu vou lá e posto. Então é isso, gente. Vocês que a gente está à disposição para esclarecer novas dúvidas. Se vocês quiserem conversar com a gente de novo, me avisem que eu tento trazer o Dr. Koji de novo, conforme a agenda dele permitir. Muito obrigada por essa quantidade enorme de elogios. Peço desculpas se eu não tiver lido todos os elogios, porque foram muitas. Né? Foram muitas. Eu até perdi perguntas, porque eram muitas. A gente tiver que mandar as perguntas em box. E provavelmente a próxima live que eu vou te convidar é para fazer sobre a perda unilateral, porque teve gente entrando nessa live para saber sobre a perda unilateral, que eu não sabia que era um tema tão interessante. Então, por favor, se prepara para a nossa live em breve. Gente, muito obrigada por tudo. Tenha uma ótima noite e beijinhos sanados para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Graças.